Así. Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, muy bien. Ok. Sean bienvenidos todos a este quinto Congreso Internacional de Cultura Física, Deporte y Recreación. Para nosotros es un placer tenerlos en este auditorio y a través de este medio virtual. Deseo extender un saludo cordial a la universidad, a la facultad, precisando, por supuesto, que nos encontramos fuera del país, sin embargo, articulados con la misma institución. Es un placer también para mí presentarles al doctor Hugo Celso Dutra de Souza. Él es profesor de la Universidad de Sao Paulo, educador físico, fisioterapeuta y fisiólogo. Posee un doctorado en fisiología de la misma universidad. Él nos va a acompañar el día de hoy con una ponencia denominada El ejercicio físico tiene un papel fundamental en la regulación autonómica cardiovascular en pacientes hipertensos. Su presentación va a ser de una gran utilidad para ustedes en proceso de formación y por supuesto para los profesionales ya formados que puedan estar en ese momento escuchándonos. Professor Hugo, seja bem-vindo. É um prazer para nós contar com você no nosso congresso internacional. É uma honra para a universidade também apresentar sua palestra, que eu acho vai ser bem interessante para todos os estudantes, para todos os profissionais envolvidos na área da atividade física e a saúde. Novamente, seja bem-vindo, professor. Você tem a disponibilidade, a plataforma e pode falar quando quiser. Ok, agradeço, Juan. Bom dia. Em primeiro lugar, le agradeço a invitação, pero mi espanhol não é bueno, ok? Meu laboratório no Brasil, nós estudamos o comportamento da pressão arterial, da hipertensão, tá? Em diferentes pacientes, em diferentes condições. Por que nós estudamos hipertensão? A hipertensão, ela é uma doença muito comum no mundo, né? Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, em torno de 1 bilhão de pessoas, ou até mais, de 1 bilhão de pessoas, né, no mundo sofrem de hipertensão. E o problema é que a hipertensão, assim como as doenças cardiovasculares, representam 50% das enfermidades, tá? E 30%, 40% da mortalidade das pessoas, ok? Em estudos até locais que nós fizemos na cidade local de Ribeirão Preto, São Paulo, assim como estudos no Brasil e estudos principalmente no mundo ocidental, existem então 30% de hipertensos entre a população adulta. O problema é que boa parte, uma grande parte desses 30% de pessoas com hipertensão não fazem ou não sabem e não fazem nenhum tratamento para o controle dessa hipertensão. Mas qual o problema disso? O que isso leva nessas pessoas? A evolução da hipertensão, ela é acompanhada de evolução também do simpático, uma influência simpática sobre o coração. E isso leva a alterações, a modificações
a perturbações importantes que levam futuramente à falência cardíaca. Principalmente, é uma das principais causas, né, de insuficiência cardíaca. Então, fechando, né, qual a importância clínica da investigação do sistema nervoso autonômico cardiovascular associado com a evolução da hipertensão? Por que é importante? Porque simplesmente a identificação da participação do sistema nervoso autônomo ou autonômico como causa ou consequência de diferentes condições fisiopatológicas permite orientar a prescrição terapêutica considerando assim os parâmetros autonômicos como verdadeiros referentes de la homeostase cardiovascular. Ou seja, a hipertensão é acompanhada de prejuízos no controle autonômico cardíaco. Se esses prejuízos se esses prejuízos existem, eu tenho que quantificar isso de alguma forma, eu tenho que avaliar esse paciente de alguma forma. Então, essa avaliação, ela se tornou um padrão ouro, né? Um padrão importante para que eu entenda até que ponto a doença está evoluindo, ou ela evoluiu, ou até que ponto a minha prescrição terapêutica ela está resultando em melhoras para esse paciente. Portanto, o comportamento do sistema nervoso autônomo é considerado um importante preditor de morbidade ou mortalidade cardíaca. É muito utilizado, principalmente nas últimas 3 décadas, e se tornou assim, uma ferramenta muito útil, tanto para a clínica médica, como também a terapêutica, e aí eu incluo em fisioterapeutas, educadores físicos, que podem lançar mão, podem usar essa ferramenta para avaliar seu paciente e supervisionar a recuperação desse paciente. Quais são as ferramentas mais utilizadas? Então, há uma existência de... nós temos distintos métodos de investigação, tanto na prática clínica como na investigação experimental. Aqui uma lista, né, uma sequência do que nós podemos fazer, só que são todas ferramentas validadas, algumas se aplicam muito para pesquisa experimental ou pesquisa clínica, mas tem uma ferramenta mais recente, que é a análise da variabilidade da frequência cardíaca e da pressão arterial, mas principalmente análise da variabilidade da frequência cardíaca, que nos fornece valores, referências importantes da saúde cardiovascular do paciente. E também, consequentemente, avalia o controle autonômico sobre determinados parâmetros modulatórios sobre a frequência cardíaca. A variabilidade da frequência cardíaca e da pressão arterial, mas principalmente da frequência cardíaca, ela já é referida em vários estudos através de séculos passados. Tá? Mas nós tínhamos um problema, nós não conseguíamos fazer uma análise validada, de qualidade, porque nós não tínhamos ferramentas que pudesse processar um grande número de dados
e transformar aquilo em algum valor que pudesse ser entendido. Então, com a evolução das técnicas computacionais, tá? Com a aplicação dos computadores e computadores cada vez mais potentes, permitiu com que as ferramentas que avaliam a variabilidade da frequência cardíaca fossem utilizadas. Aqui só um exemplo pequeno. Você tem no gráfico de cima um ECG, um eletrocardiograma, e no de baixo um registro online da pressão arterial. Então, se vocês observarem com cuidado, vocês vão observar que os batimentos cardíacos, eles não são iguais, ou seja, o tempo entre um batimento e o outro varia, modifica com o tempo. Então, essa variabilidade, que até então nós achávamos, até a década de 80, achávamos que ela era aleatorizada, randomizada, ela ocorria ao acaso, descobrimos que isso era modulado, era uma modulação realizada pelo sistema nervoso autonômico, principalmente, pelo componente vagal e pelo componente simpático, ou componente parasimpático e componente simpático. A mesma coisa diz respeito à pressão, embora não há interferência parasimpática, né, vagal, para os vasos, mas o simpático está presente na modulação da pressão arterial. Então, nesse caso, não é importante, nós não estamos falando em valores tônicos da frequência nem da pressão. O que é isso? Sei lá, 80 batimentos por minuto. Isso só indica que a frequência está num ritmo, uma ritmicidade de 80 vezes por minuto, 80 batimentos por minuto. E quando você fala também da pressão arterial 120 por 80 ou 12 por 8, eu só estou me referindo que tem uma pressão sistólica de 120 e uma diastólica de 80. Mas eu não sei, no tempo, como que essa pressão está variando, nem como essa frequência está variando. E isso é importante, tá? É muito importante porque mostra a interferência autonômica e o quanto esse sistema ele está sendo modulado para as diferentes situações que o indivíduo encontra durante o dia dele, durante a vida dele, né? Por exemplo, quando você senta, quando você levanta, quando você deita, tá? Então, a frequência sofre modificações, ela é modulada. E esse balanço, que nós chamamos balanço modulatório autonômico, que envolve o simpático e o parasimpático, ou posso falar algumas vezes o vago, né, que é o parasimpático, nesse caso, isso nos dá um índice da qualidade, da capacidade que os sistemas fisiológicos conseguem alterar o débito cardíaco através da variabilidade da frequência, mantendo a irrigação sanguínea em níveis muito estreitos satisfatórios, tá? Então, isso é importante. Esse é o objetivo. Portanto, com as condições favoráveis, ou seja, com o advento dos computadores cada vez mais potentes, agora, se você for pensar, até um celular consegue fazer um processamento desses, dado a qualidade, ao avanço nas tecnologias e no processamento de dados, através de registros que podem ser de 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 24 horas, você consegue
ter o que nós chamamos de tacograma, que tem a ver com o intervalo cardíaco de cada batimento sucessivo ao longo de um tempo. Aqui vocês estão vendo, nós estamos em torno de 10 minutos, tá? 600 segundos. Então, você tem um registro dessa frequência. E aí, foram surgindo métodos para quantificar essa variabilidade. Desde métodos simples, como o que nós denominamos domínio do tempo, tá? Que simplesmente o cálculo do desvio padrão de uma sequência de batimentos, mostrando quanto que aquela variabilidade flutuou. E aqui é importante eu falar um dado para vocês, uma informação, que a frequência cardíaca, quanto mais ela variar, quanto mais ela for lábil, quanto mais ela flutuar, ela subir, cair e tal ao longo do tempo, mais íntegro está o sistema. É claro, dentro de determinados limites. Já a pressão arterial, quanto menos ela variar, quanto menos ela flutuar, é melhor, tá? E nós temos outras ferramentas, como as ferramentas não lineares, e a que mais nós utilizamos, que é uma ferramenta que também ela é no domínio do tempo, e o nome dela é análise espectral, tá? Eu vou falar mais dela agora. A análise espectral, ela é muito simples. Ela separa aquele registro, e é esse registro aqui, ela separa esse registro em ondas que estão aqui dentro de oscilações com frequências distintas, que é isso aqui, ó. Ela separa em essas ondas aqui, tá? Aqui é o tipo de análise, aqui o tipo de software utilizado. Aqui eu tenho o tacograma, tá? Onde você tem os intervalos, aqui as sequências de batimentos, tá? E aí eu aplico uma formulação matemática, que é a transformada rápida de Fourier, e eu consigo separar em ondas com frequências diferentes. Observem que você tem o que nós chamamos do inglês aqui, very low frequency, que é ondas de muito baixa frequência, low frequency, baixa frequência, e high frequency, alta frequência. O que é importante entender aqui? Que esses sistemas, essas interferências sobre a frequência cardíaca, que faz com que ela altere no tempo, tá? Altere assim, a cada 2 segundos, a cada 7 segundos, ela sofra alterações para cima ou para baixo. É importante saber que essas oscilações, elas têm uma influência simpática importante. Por exemplo, as ondas de alta frequência, elas são influenciadas pelo vago, pelo parasimpático. E as ondas de baixa frequência são influenciadas tanto pelo simpático quanto pelo vago. E as ondas de muito baixa frequência, a literatura discute muito ainda, mas tem uma grande influência do reflexo barorreceptor ou barorreflexo, tá? Então, o que é feito? Como que isso é realizado? Essas oscilações, intervalos aqui de frequência, esse registro da frequência ao longo de 10 minutos, 5 minutos, 1 hora, 24 horas, ele sofre um tratamento e é aplicado essa transformada rápida de Fourier, nesse caso, e ele separa em eixos, num eixo de frequência, separa a importância dessas flutuações na modulação da frequência. Vocês observam que essa importante pico aqui que está em verde corresponde à alta frequência. O que está em azul, aqui arroxeado, azul, representa a baixa frequência e o vermelho representa a muito baixa frequência. Resumindo,
o que é mais importante para nós aqui? É entender, registrar, é monitorar, acompanhar essas flutuações aqui de baixa frequência, de alta frequência, que corresponde ao parasimpático, e essa aqui que corresponde, azul, que corresponde ao simpático, e um pouco também ao parasimpático. Aqui é só um gráfico plot que mostra, que quantifica a interferência de todas de todos os componentes, né? A mesma coisa aqui em humano, tá? Em homens, aonde você tem a ocorrência dessas flutuações de baixa frequência entre 0,04 a 0,15 Hz, e a de alta frequência, que corresponde ao vago, de 0,15 a 0,4, 0,5 Hz, tá? Aqui, esse gráfico da direita só mostra que, dependendo da espécie animal, aqui no caso é um rato, a flutuação dessas ondas são mais rápidas, tá? Então, o que no homem seria de 0,15 a 0,4, 0,5 Hz, no rato é de 0,75 a 2,5 Hz, tá? Então, o que isso reflete? Tá? O que isso mostra? Tá? Voltando só um pouquinho aqui, mostra que o simpático e o vago, eles interferem no coração de forma intermitente, de forma não contínua, como fosse uma sinaleira do carro, como fosse um pisca-pisca do carro, que funciona ligando e desligando. Só que o vago ou parasimpático, ele liga e desliga mais rapidamente do que o simpático. Esse aqui demora em torno de 2 segundos, ele flutua em 2 segundos, interfere sobre o coração, os disparos dele a cada 2 segundos, em média, e esse daqui a cada 7 a 12 segundos. Então, quando eu separo num eixo de frequência, tá? Eu consigo identificar, então, o que é frequência que corresponde ao vago e frequência que corresponde ao simpático, tá? Então, como eu falei, a variabilidade de baixa frequência, ela é modulada pelo simpático e pelo vago, ou parasimpático, tá? Enquanto a de alta frequência só é controlada pelo vago. Um importante estudo que mostrou isso muito claramente foi um estudo de Solange Axelrod, publicado no na Science em 1981, aonde ela fez um experimento com cães, com perros, e mostrou que quando bloqueava o simpático e o vago, essas oscilações desapareciam. Olha aqui, isso é o normal, e quando bloqueava, desaparecia. Então, mostrando que o coração continuava funcionando, batendo, mas perdia ritmo, perdia aquela modulação dele. Ele tinha todos os batimentos muito parecidos, tá? Aqui, só para vocês observarem, uma ferramenta que a gente usa muito frequentemente para avaliar isso, que é o tilt test, que é um teste de inclinação. O paciente fica deitado numa maca motorizada de inclinação, mas fica deitado em posição supina, em posição de repouso mesmo. Aí, nós promovemos a transferência da posição deitada para a posição a 75 graus. E você observa aqui pelo próprio registro que o desenho dele modificou, além de aumentar a frequência cardíaca, porque aqui no caso diminuiu o intervalo entre cada batimento cardíaco, então quer dizer que aumenta a frequência, e você perde um pouco da variabilidade. Olha, estão vendo que está bastante azul aqui? Isso corresponde
basicamente, a grosso modo, a modulação vagal. E fica mais a modulação simpática, ó, que é isso aqui, ó, repouso e inclinação. Aqui, possivelmente, esse registro foi feito em um homem, sexo masculino, né? Aonde sabe-se que o homem tem mais modulação simpática do que parasimpática, do que vagal, tá? E aqui ele está deitado. Quando ele fica em pé, a frequência cardíaca aumenta, e aí a participação vagal fica menor. E a participação simpática fica maior. Só que observem, quando nós ficamos em pé, a frequência aumenta. Se a frequência aumenta, a labilidade da frequência, a variabilidade dela cai como um todo também, tá? Agora, qual a importância disso que eu falei sobre variabilidade e a hipertensão? Porque é o seguinte, via de regra, a hipertensão arterial, como doença cardiovascular, ela reduz a variabilidade cardíaca. Só para vocês terem uma ideia, um paciente que é hipertenso, mas suponhamos que ele sofra um infarto. Na hora do infarto, ele tem variabilidade zero, quase zero. Por quê? Porque o sistema simpático, que tem um papel de preservação da vida, né, de aporte, de luta e fuga, o sistema nervoso simpático ele está tão hiperativo e o vago está praticamente desligado que faz com que a frequência vá lá para cima, eleve muito, fique muito alta e não tenha flutuação entre um batimento e outro. Então, isso, aparentemente, isso é uma coisa boa? Não, isso é uma coisa muito ruim. Só é uma coisa boa quando essa frequência está elevada por causa do exercício físico, que é muito comum. Quando eu faço exercício físico numa intensidade muito alta, por volta de 90%, 85% da frequência cardíaca de reserva, ou 85, 90% da frequência máxima, não existe variabilidade também. Mas um indivíduo, um paciente que esteja com uma variabilidade reduzida, semelhante a quando nós estamos fazendo exercício, significa que esse coração está trabalhando de tal forma, mesmo quando você está em repouso, né? No sentido de preservar a vida, de preservar o débito cardíaco. Isso faz com que esse coração, ao longo do tempo, como ele está em hiperatividade, ele vá sofrendo adaptações, alterações, o que nós chamamos de adaptações adversas, tá? Que leva à falência cardíaca num futuro próximo. Ok? Então, o indivíduo, nós, quando estamos com a saúde adequada, sem doença, nós temos um equilíbrio autonômico cardíaco perfeito, adequado, tá? Esse equilíbrio cardíaco depende de vários sensores localizados no corpo inteiro, vias aferentes que chegam a centros nervosos no sistema nervoso central, que corrigem o débito cardíaco, que corrigem o volume de sangue que está chegando até os tecidos como um todo, momento a momento, tá? E aí, esse ligamento, desligamento, liga, desliga, esse balanço entre o sistema nervoso autonômico, entre o simpático e o parasimpático, é que nos dá essa variabilidade do ritmo cardíaco, tá? Então, em repouso, em saúde, quando saudável, a pessoa está bem de saúde, nós temos um padrão que é comum às pessoas, que é comum aos homens, como um todo. Tá? Mas na hipertensão, esse padrão reduz. E aí a variabilidade cai
E a capacidade do coração de suprir todas as necessidades momento a momento está reduzida, tá? Então, o que a gente observa? Aqui é uma figura de um artigo antigo, de um manuscrito antigo, que mostra a variabilidade como um todo de um paciente normotenso e de um paciente hipertenso. Observem aqui, o registro é bem característico, e aqui temos o simpático, o vago, que é o parasimpático, e nesse aqui aparece pouco vago, quase nada, e um simpático mais exagerado. Na verdade, essa figura é uma figura assim, bastante elucidativa, mas não é sempre que a gente observa desse jeito. Quanto ao registro, sim. Então, hipertensão é uma doença que tem tratamento farmacológico, né? E o tratamento farmacológico, ele é importante. E ele foi muito atuante até hoje. Só que nós sabemos que se mudar hábitos de vida antes do tratamento farmacológico ou em conjunto com o tratamento farmacológico, a qualidade do tratamento, os ganhos do paciente serão maiores, né? Então, nosso laboratório no Brasil, nós trabalhamos em grande parte com estudos clínicos experimentais que visam abordar o tratamento farmacológico e o tratamento com a mudança dos hábitos de vida, no caso, o exercício físico, tá? Sobre a hipertensão, mais especificamente sobre a variabilidade da frequência cardíaca, sobre o controle autônomo cardíaco, tá? Aqui é só para vocês verem, são pacientes normotensos e pacientes hipertensos, tanto mulheres quanto homens, onde vocês observam que em branco são as pessoas que têm pressão normal e em cinza pessoas com hipertensão. Observe que tanto homens quanto mulheres apresentam redução da variabilidade. E aqui, no caso, apresenta tanto redução simpática e vagal, quanto também redução na modulação vagal. Então, isso é uma característica do hipertenso. Quase todos os hipertensos apresentam essa característica, tá? Aí a nossa primeira pergunta sempre foi: o que os remédios, o que as medicações, o que o tratamento farmacológico faz? Certo? Então, aqui nós temos pacientes, tá? Normotensos e hipertensos que são tratados com losartan, que é um bloqueador dos receptores AT1 da angiotensina, que é um remédio muito utilizado no mundo inteiro, tá? Que é o chamado losartan, valsartan, tá? Existem vários nomes. Essa medicação, observem, que esse paciente é hipertenso e ele já é tratado com losartan. Ou seja, ele está com a pressão normal. Nós temos dados, a pressão reduziu, porém, a variabilidade dele continua baixa. Ou seja, o medicamento reduziu a pressão, mas não melhorou a variabilidade, não melhorou a interferência autonômica simpática e parasimpática para o coração. Isso é preocupante porque você tratou uma doença, cuidou de um paciente, mas só resolveu parte do problema. E aí o que nós fizemos? Nós associamos o losartan com o treinamento físico, 16 semanas, treinamento aeróbio, 3 vezes por semana, pelo menos. E aí onde nós observamos que no paciente normotenso, paciente tinha pressão normal, não mudou nada. Ou seja, ele já tinha um sistema atuante bom, regulado, e não mudou nada. Por sua vez, no paciente que era hipertenso e tomava losartan, a associação com o exercício aumentou a variabilidade.
e continuou a mesma característica. Ele tem mais simpático do que vago e tal, mas observem, o tamanho da pizza, né, representa o quanto que ele aumentou a sua capacidade de modulação da frequência. Tá? Ou seja, esse coração está mais preparado às mudanças abruptas sistêmicas durante o dia desse indivíduo. Aqui uma comparação com outro medicamento, outro tratamento farmacológico, que é o maleato de enalapril, tá? Que é um bloqueador da enzima conversora da angiotensina. Esse aqui bloqueia o receptor da angiotensina 2, o AT1, e esse aqui bloqueia a formação de angiotensina. Observem, todo mundo aqui é hipertenso, todos os grupos são hipertensos. Então, nós temos esse aqui, que é um grupo hipertenso não tratado, o grupo hipertenso tratado com losartan e o grupo hipertenso tratado com enalapril. Observem que ambos reduziram, aqui não mostra, mas ambos reduziram a pressão arterial, mas a variabilidade ficou baixa. Ou seja, aparentemente, o que nos chama atenção é que as drogas utilizadas no tratamento farmacológico aqui, eles reduziram a variabilidade. Não é só a hipertensão que está reduzindo, que é o caso desse aqui, mas o tratamento reduz também. E aqui é só o tilt test, quando eu faço o teste de inclinação, eu observo que isso aqui quase não muda, a não ser o percentual de participação do simpático e do vago quando a pessoa fica em pé, mas observem que a variabilidade, quando ele fica em pé, é mínima, é pequena, permite pouca adaptabilidade cardíaca às atividades da vida diária dele. E o indivíduo, e quando esses grupos são submetidos ao treinamento, olha como a variabilidade deles sobem, né? Então, o exercício é fundamental na recuperação, não só para ajudar na redução da pressão, como também para melhorar a influência autonômica sobre o coração. Observe esse grupo aqui que nós denominamos enalapril, que toma o inibidor da enzima conversora da angiotensina, olha ele sem tratamento e olha ele sem treinamento físico e olha ele com treinamento físico de 16 semanas. A diferença é absurda. Em mulheres, a situação é muito semelhante. Isso aqui são mulheres com pressão normal e mulheres hipertensas, antes da menopausa. E observe que após a menopausa é um dado muito preocupante, porque a variabilidade é mínima. Então, a capacidade adaptativa desse coração é muito baixa. Ok? E um dado, assim, só para fugir um pouco da variabilidade, mas que chama muita atenção, você tem pacientes normotensos e hipertensos, tá? São mulheres aqui, antes e após a menopausa, e um dado que chama a atenção, elas têm dados antropométricos semelhantes, altura, peso, IMC, índice de massa corporal, tá? Mas o VO2 delas é menor. Mesmo tendo as mesmas atividades da vida diária, são sedentárias, não fazem atividade programada, mas é menor. Isso nos chamou a atenção e resolvemos estudar o coração de forma isolada. Falei, como está o coração dessas ratas, desses ratos hipertensos? Né? Vamos tirar o autonômico. Não é só assim. Será que o prejuízo é só no sistema nervoso autonômico? Ou nós não observamos diferenças porque esse coração também não está respondendo adequadamente? Isso aqui, olha, é o treinamento dos ratos, dos ratones, em aquário, treinamento através da natação. Depois eles são
são feitos vários exames, tá? Um deles é o sacrifício no final. Nós retiramos o coração e colocamos esse coração em um sistema chamado Langendorf, e esse coração fica por horas, se você o mantiver nutrido, né? E aí nós fazemos um estudo, que é a administração de dobutamina, que é o agonista beta-1, e salbutamol beta-2. O que nós descobrimos? Nesse caso aqui são ratos machos, tá? Nós descobrimos que a capacidade de resposta desses animais ao estímulo nos receptores beta-1, que são simpáticos, está muito reduzida. E por que a variabilidade se recupera? Possivelmente porque ele aumenta a sua capacidade de resposta também à dobutamina. A mesma coisa serve para os receptores beta-2, tá? A resposta está reduzida e ela é aumentada quando os animais são treinados. Então, você tem animal normotenso, que é o que está em branco, que está esses de cima, e o que está em cinza são os animais hipertensos. E a linha tracejada é o treinado, olha, o treinado se recupera. A mesma coisa aqui, ó, o treinado se recuperou. Aí nós vamos estudar, então, os ratos tratados com losartan, para entender se aquele dado lá atrás que nós vimos, se aquele resultado, ou seja, o losartan interferindo na variabilidade, será que isso afeta será que o tratamento do losartan, ao reduzir a pressão, ele melhora a performance cardíaca, melhora a qualidade da contração cardíaca? E, para nossa surpresa, o tratamento com losartan até que subiu um pouquinho, o rato hipertenso aqui, que tinha uma baixa resposta à dobutamina, subiu um pouco, mas não ficou igual ao animal que não tem o animal que foi só treinado sem o losartan. E a associação do treinamento com losartan fez com que eles ficassem semelhantes. Então, aqui é a mesma coisa, o salbutamol. Observem que o losartan não mudou nada a resposta. Precisou estar associado ao exercício e aí ele passou a ter uma resposta melhor. O que nós concluímos com isso? Que a associação do exercício aeróbio com o tratamento farmacológico é fundamental, é importante, tá? No tratamento da hipertensão, principalmente porque proporciona maiores ganhos na regulação autonômica cardíaca e na resposta cardíaca, na contratilidade cardíaca. É isso, só agradecer às instituições do Brasil que apoiam a pesquisa. Professor, obrigado. Muitíssimo obrigado. O senhor poderia levantar mais um pouco a câmera, por favor? A câmera, sim. Tá bom. Então. Obrigado, doutor. Vamos a empezar con las preguntas. Ya tenemos una por acá. Buenos días, profe Hugo. Sí. Profe, entendiéndose que los pacientes hipertensos necesitan un tratamiento farmacológico y como los diuréticos tienen un gran efecto en la morbimortalidad asociada a la hipertensión arterial, ¿qué otro tipo de tratamiento farmacológico recomendaría, entendiéndose que los diuréticos reducen el potasio y pueden influir en los latidos del corazón e incluso provocar arritmias? Em estudos experimentais, nós abordamos várias classes de medicamentos, tá? Estudamos bloqueadores de canais de cálcio, estudamos diuréticos, beta-bloqueadores, e nós observamos distintos efeitos e também relacionado com a idade do animal.
Só para você ter uma ideia, animais tratados com anlodipina, que é um bloqueador de canal de cálcio, apresentam, quando jovens, suponhamos assim, hipertensos jovens, apresentam um ganho autonômico bem satisfatório, muito bom. Entretanto, quando estão velhos, a associação com o exercício é fundamental. O que eu quero dizer assim? Ratos jovens, quando tratados com maleadenalapril, losartan, beta-bloqueadores, hidroclorotiazida, ou seja, diuréticos como um todo, é necessário a associação com o exercício físico por promover maiores efeitos. No caso da anlodipina, ratos jovens não precisa. Agora, o inverso acontece quando ficam velhos. Os efeitos, os ganhos com a associação com o exercício é muito maior nos ratos que recebem tratamento com bloqueadores de canais de cálcio, que tem a ver com, sei lá, enrijecimento de parede arterial e tal, e menos efeitos ou menores efeitos quando associado com bloqueadores da enzima conversora da angiotensina, com inibidores com beta-bloqueadores. Ou seja, o que eu quero te falar, assim, ter dado um punhado de dados e tal. Nós estamos começando ainda, e essa associação, e nós temos que fazer mais investigações para avaliar os benefícios de cada tratamento em associação com exercício. Isso, com exercício físico. E é importante também ir mais além, estudar mecanismos centrais de regulação em conjunto, estudar também dentro da célula como que acontece, as proteínas que regulam isso. Então, nós temos muito caminho ainda para ser feito ainda. Mas eu não posso, assim, claramente generalizar e colocar assim, esse tratamento aqui é melhor. Uma única coisa que eu posso generalizar é que o exercício, associação com o exercício, ou somente o exercício no começo de uma enfermidade, é fundamental para um bom tratamento, tá? Buenos días. Mi pregunta es que si existen valores de referencia para considerar que el corazón tiene una buena variabilidad. Desculpa, só a última parte. Valores de referência para calcular? ¿Existen valores de referencia para considerar que el corazón tiene una buena variabilidad? Sim, existem. Na prática clínica, tá? Existem valores, dependendo da ferramenta que você está utilizando, simplesmente pelo valor bruto que essa variabilidade ela se apresenta, tá? Você já consegue classificar esse paciente, mas a segurança da classificação vai depender de fatores clínicos também, de dados clínicos, tá certo? Nós fizemos um grande estudo recentemente, onde nós abordamos mulheres e homens de idade de 18 a 40 anos, classificados como sedentários, como média performance, aptidão física média, e de alto nível, onde haviam atletas, corredores de maratona e tal. E nós percebemos que a variabilidade dessas pessoas são muito semelhantes. Há uma diferença entre variabilidade pelo sexo. Homem é diferente de mulher. Homem é mais simpato-dependente, mulher é mais vago-dependente ou parasimpato-dependente, certo? Mas a performance física não influenciou. Então, nós temos valores de referência, tá? Então, só para... Depende da ferramenta, porque ela vai usar uma ordenada
diferente, uma unidade diferente. Mas hoje, quem trabalha com isso sabe exatamente um padrão modulatório ruim ou padrão modulatório bom, tá? Existem esses valores. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar paso al siguiente ponente. Muchas gracias, doctor. Eu que agradeço, tá? E espero ter contribuído em alguma coisa, tá? Gracias. Obrigado. Gracias también al profesor Juan Carlos por el apoyo. Não, Ok. com muito gosto. Professor, muitíssimo obrigado por nos compartilhar todo esse conhecimento. Um abraço para vocês. Obrigado, Juan. Até mais. Tchau, tchau.